eu saúdo todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui iniciando mais uma vez a programação da Igreja Cristã Maranata, que nós apresentamos sempre através deste canal para aqueles que participam conosco daquilo que nós temos a compartilhar em termos da nossa experiência com Deus e uma mensagem de Deus para o seu coração. Nós queremos também dizer que aqui estamos transmitindo uma palavra que hoje ela terá um caráter diferente, naturalmente, de palavras anteriores que foram transmitidas, mas que vai ser importante para o seu entendimento do que é o grande projeto de Deus, que é chamado o projeto de salvação de Deus. E o nosso assunto, portanto, ele tem como tema salvação, ato e processo. E para isso, eu quero convidar a sua atenção para ler um texto da Bíblia. Se você tiver por acaso uma Bíblia na mão, pode pegar essa Bíblia e também abrir. Nós vamos ler a carta do apóstolo Pedro, 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, e nós vamos ler aqui, você pode ler também na tela, se não tiver a sua Bíblia em sua mão, para nós fazermos a leitura desse texto, da primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 2. A leitura diz assim, leiamos. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos seja multiplicada. Muito bem, agora sim, vamos entrar aqui num assunto que nós estamos examinando este assunto na Palavra de Deus e nele alguns aspectos doutrinários relacionados à salvação. E a Palavra de Deus, quando nos fala sobre salvação, ela está falando de alguma coisa que Deus põe à disposição do homem, à minha disposição, à sua disposição, para que ele possa se apropriar dos benefícios dessa salvação. E esses benefícios nós vamos ver através do verdadeiro significado desta palavra na Bíblia Sagrada. Nós estamos vendo aqui diante de nós agora um quadro que mostra aqui a palavra soteria. Essa palavra é uma palavra grega. Essa palavra soteria é a mesma coisa que salvação. Só que na língua grega, essa palavra soteria, que é a salvação, ela tem um sentido muito amplo. A salvação ela tem vários sentidos. Por exemplo, nós podemos ver um primeiro sentido aqui, que é o sentido de segurança. Então, salvação que Deus coloca à disposição do homem, ela dá um sentido de segurança. Por que segurança? Tem um texto na Bíblia, no livro de Provérbios, no capítulo 11, versículo 14, que diz assim, não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão dos conselhos há segurança. Aqui está a palavra salvação. Temos outro sentido também da palavra salvação, que é livramento. Está lá no livro de Êxodo, capítulo 14, no versículo 13, quando diz assim o texto, Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Muito bem, nós vamos ver agora o outro sentido dessa palavra soteria, que é salvação, no sentido de vitória. E aí, no sentido de vitória, nós vamos ver agora um texto bíblico, lá no livro de Salmos, Salmo capítulo 44, versículo 4, quando diz assim, Tu és o meu rei, ó Deus, ordena salvação a Jacó. Ali era para dar vitória a Jacó, ou seja, a Israel, ao povo da velha aliança. A salvação também tem um sentido de preservação. Vamos ver aqui mais um sentido da palavra soteria, que é preservação. E essa preservação, ela é interessante, que tem um texto bíblico lá no livro de Gênesis, olha, o primeiro livro da Bíblia, que é ali no tempo da Arca de Noé, quando a Bíblia diz, a respeito daquele momento ali, essa palavra, ela na verdade, ela está sendo citada na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 7, quando diz assim, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família, ou seja, preservação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Muito bem, tem mais um sentido ainda. E esse sentido da palavra soteria é o sentido de saúde. Olha o que é o sentido de saúde na palavra salvação na língua grega. Quando diz assim, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, verso 34,
quando diz assim: portanto exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, no sentido ali de salvação. E ainda diz assim: porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. Uma palavra de Paulo diante de um iminente naufrágio. Por último, temos ali um outro sentido mais amplo de salvação, que é o sentido de eternidade, ou seja, uma salvação eterna. E aí, sim, eu quero ler o texto que diz lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 45, verso 17, quando diz assim: mas Israel é salvo pelo Senhor com uma eterna salvação, pelo qual não sereis envergonhados nem confundidos em todas as eternidades. Então, é o sentido de salvação eterna, no sentido de um resgate do homem, da prisão do pecado, e ele ter agora a sua salvação eterna em Jesus Cristo. Muito bem. Aí agora, portanto, diante desse conceito de salvação que você acompanhou conosco, nós vamos ver agora uma explicação dentro de um quadro ilustrativo. Veja bem, o projeto de salvação de Deus, ele está aqui mais ou menos exemplificado neste quadro ilustrativo aqui. Então nós temos nesse quadro aqui azul, temos a expressão eternidade de Deus. Por que eternidade de Deus? Porque a Bíblia diz que Deus ele é eterno, ele é de eternidade a eternidade. Isso é o Salmo 90. O Salmo de número 90, no versículo 1, no versículo 1 e versículo 2, ele diz assim: tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, mas antes que os montes formassem, antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade tu és Deus. Então Deus é de eternidade a eternidade, ele é eterno. Mas o homem não, o homem é de geração em geração, esse é o tempo do homem. Muito bem, então temos aqui esses dois tempos. Agora, aprove a Deus, de lá da eternidade, enviar um projeto de salvação para o homem, para salvar o homem. E esse projeto de salvação, Deus enviou de acordo com alguns atributos dele. Olha os atributos que Deus usou. Ele usou primeiramente a sua graça. Por quê? Porque a palavra de Deus diz assim: pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8. Então, ele usou esse atributo dele para salvar o homem, trazer esse projeto de salvação da eternidade para o homem. Esse projeto é um projeto profético, porque veio da eternidade. Agora, Deus usou também a soberania dele para salvar o homem. O homem não tem como perguntar assim: mas por que Deus me salvou? Não, ele te salvou porque ele quis salvar. Ele é soberano, ele é o Criador, não é? Então, esse momento aqui, essa parte aqui do projeto de salvação, é chamada de ato. O que é o ato? É o ato de Deus salvar. Agora, como é que Deus salva o homem? Como é que é feito esse projeto de salvação nesse ato da parte de Deus? Primeiramente, esse projeto de salvação, ele é uma eleição. Lembra que nós lemos no início? Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Então, essa eleição, essa salvação do homem, ela é uma eleição. Ele foi alcançado por uma eleição. E aí Deus elege o homem. Aí essa eleição aqui, ela é feita num determinado momento, um momento em que o homem não toma conhecimento desse momento. Ele vai tomar conhecimento desse momento ao longo da vida dele. Então está aqui essa linha que mostra aqui o momento da vida do homem. Num determinado momento da vida dele, ele vai tomar conhecimento de que ele foi eleito através de um chamado. Ele é eleito por Deus Pai, mas ele é chamado em Jesus Cristo. Então é o encontro dele com Jesus. Aí a partir desse momento nós vamos ver então o que nós lemos no início. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Quando se fala em presciência de Deus Pai, significa, o que é presciência? Presciência é pré-conhecimento, ou seja, antes de você existir, antes de você ter nascido, Deus já deixou um plano de salvação pronto para a sua vida e para a minha vida também. Então veja como é interessante esse projeto aqui da parte de Deus, porque ele consiste nessa parte aqui que depende exclusivamente de Deus Pai em eleger e Deus Filho em chamar. Aqui nós não tivemos participação nenhuma, o homem não nasceu ainda. Ele vai ter um momento na vida dele que ele vai tomar conhecimento dessa eleição, e aí ele vai tomar conhecimento dessa eleição através de um chamado, e esse chamado é quando ele tiver o encontro dele com Jesus. Aí a partir de agora, o que vai acontecer? Vamos continuar aqui agora. A partir do momento em que ele recebe um chamado, aqui Deus se revelou a ele.
A revelação é feita através de uma ação do Espírito Santo. O Senhor Jesus disse que o Espírito Santo iria ser enviado para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E quando o homem é convencido pelo Espírito Santo, ele imediatamente encontra Jesus, porque o Espírito Santo revelou Jesus a ele. E Jesus, ele é uma revelação do Espírito Santo, na verdade. A partir daqui agora, então, entra num segundo momento desse projeto de salvação. Repetindo, o primeiro momento é um ato. Deus Pai elegeu lá na eternidade, na presciência dele. Deus Filho nos chamou através do seu Espírito Santo. A partir de agora, daqui para frente, inicia-se um outro momento, que é o momento chamado de processo da salvação. Ato da salvação, processo da salvação. Aqui agora sim, agora que o homem tem participação. Por quê? Porque ele vai andar agora na revelação do Espírito Santo. Esse processo de santificação, ele é feito da seguinte maneira. Tem um versículo, vamos completar o versículo aqui agora, porque o versículo diz assim: eleito segundo a presciência de Deus Pai, agora em santificação do Espírito Santo. Então aqui agora entra Deus Espírito Santo, nessa terceira parte. A santificação do Espírito Santo significa o seguinte, é que você passa agora a ser dominado pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, dirigido pelo Espírito Santo. Você vai sentir agora o que é a bênção de poder andar na direção do Espírito Santo na sua vida, porque você vai estar agora no processo chamado processo de santificação. Esse processo de santificação ele se dá da seguinte maneira: quando Jesus te chama, você recebe, você aceita a Jesus como seu Salvador. Esse ato seu de aceitar, ele é em função dessa situação aqui, ó, livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é o momento em que você fez uma escolha. Se você escolheu ser santificado pelo Espírito Santo, automaticamente, olha o que aconteceu. Você então começa a caminhar agora rumo à eternidade. Você sai agora do tempo do homem, você vai entrar no tempo de Deus. Por quê? Porque escolheu ser santificado pelo Espírito Santo. Por isso, essa santificação, ela é feita através de um processo tão extraordinário, porque o restante do versículo continua dizendo assim: em santificação do Espírito Santo, para obediência e para aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então, você é santificado na obediência. Deus fala, você atende. Deus fala, eu atendo. Então, quando eu atendo o que Deus fala, aí eu não erro o caminho. Aí eu não caio em dificuldades. Aí eu não tropeço no caminho, porque o Espírito Santo está dirigindo a minha vida. Então, esse aspecto nós gostaríamos de compartilhar com você aqui, porque ele é fundamental para esse entendimento. Se você fez a escolha, portanto, de ser santificado pelo Espírito Santo, você não fez uma escolha de mudança de religião, não. Você escolheu agora encontrar-se com Jesus. Você teve uma escolha agora que foi encontrar-se com Jesus. E nesse encontro com Jesus, você agora não vai caminhar para baixo. Por que a palavra obras aqui? Porque houve aqueles que aceitaram o ato da salvação de Jesus, né? Deus Pai e Deus Filho. A eleição e o chamado, mas quiseram santificação por outro processo, não mais através da graça salvadora, mas das obras da lei ou das obras da carne, do homem. E o apóstolo Paulo explica muito bem isso quando ele fala a respeito da graça de Deus, no Efésios capítulo 2, verso 8, ele diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, caminhando para outra direção, a direção das obras, aí é outra direção. A pessoa tem opção para fazer isso, é livre-arbítrio. Mas se ele escolheu caminhar com o Espírito Santo, ele vai em direção à frente, caminhando para o alvo, para a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Muito bem, a partir de agora então, nós gostaríamos de mostrar alguns outros aspectos nos slides seguintes, que nós queremos esclarecer aqui alguns aspectos sobre salvação. Primeiro, a questão de salvação, como nós dissemos, ela é uma eleição. E essa eleição, podemos ver aqui agora, ela ocorre num momento da presciência de Deus Pai. Onde você vê isso na Bíblia? Então vamos lá. Na Bíblia você vai ver, por exemplo, a situação de Jeremias. Para Jeremias, Deus mostrou que a eleição ela é feita antes de o homem nascer. Capítulo 1 de Jeremias, verso 5, diz exatamente assim:
antes que te formasses no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei. Então isso foi antes de Jeremias conhecer, antes de qualquer um de nós conhecer o Senhor, né? Então, aqui a eleição, quando nós recebemos o chamado, nós tomamos consciência, conhecimento de que fomos eleitos ainda antes de termos nascido. Isso é maravilhoso. O apóstolo Paulo, por exemplo, quando ele fala aos Gálatas, ele diz assim: aprove a Deus salvar-me ainda no ventre de minha mãe, Gálatas capítulo 1, verso 15. Ou seja, ele fala de uma salvação que foi segundo a presciência de Deus Pai. Ele foi eleito segundo a presciência de Deus Pai. A mesma situação Davi, o salmista, quando ele fala no Salmo 139, verso 16, né? Isso depois também tem em Efésios capítulo 1, verso 4. O salmista vai dizer o seguinte, que os ossos dele estavam sendo formados no ventre, mas ele diz assim, mas os teus olhos já me contemplavam. Então era mostrando a salvação, a eleição do homem desde o ventre, desde antes dele nascer. Ele não teve participação nenhuma, ele não teve mérito nenhum. O ato da salvação, o mérito é exclusivamente de Deus Pai e de Deus Filho. Louvado seja Deus. Então, muito bem, vamos continuar então. Eu quero te mostrar ainda outro aspecto, é que a salvação como ato, ela é um projeto de Deus, sabe para quê? Para resgate do homem, resgatar o homem. Aí vamos ver como é que isso se dá na presciência de Deus Pai. Na presciência de Deus Pai, nós vamos ver que o projeto de salvação, primeiro, ele veio da parte de Deus. Ele não veio da parte de um homem ou de uma religião, não. O projeto de salvação veio diretamente da parte de Deus. O próprio apóstolo Paulo fala sobre isso, quando ele diz assim, não vem de vós, é dom de Deus. Então é um dom de Deus. Em segundo lugar, outro aspecto também, é que o homem não tem participação nesse ato da salvação. Então, na presciência de Deus, o homem não tem participação. Por quê? Porque ele não nasceu ainda. Ele vai tomar conhecimento disso depois que ele nascer. Aí sim, um terceiro aspecto é que Deus sabia antes que você soubesse, ou seja, Deus te conhecia antes de você conhecê-lo. Isso aconteceu muito com o Senhor Jesus. Ele conheceu pessoas que ele citou o nome das pessoas. Por exemplo, Natanael. Ele chamou Natanael pelo nome. Natanael nem o conhecia, ele nunca tinha visto Natanael. Então, o nosso Deus é assim, ele sabe o seu nome, ele te conhece e por isso agora nós vamos entrar num outro aspecto muito interessante agora que eu vou chamar a sua atenção para a nossa continuação aqui, que é a seguinte. Aqui, nesse momento, do ato da graça de Deus, você vai agora tomar conhecimento do seguinte, que não foi você que escolheu a Deus, mas Deus te escolheu. Isso aqui está num versículo citado em João capítulo 15, verso 16. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça. Palavras do próprio Senhor Jesus. Então, salvação, o que é salvação? Salvação é um encontro com Deus, salvação é um chamado. Não é uma mudança de religião, salvação é um encontro que você tem com Deus e a partir daí Deus começa a dirigir a sua vida. É um chamado de Deus que é destinado ao homem, o homem necessitado da salvação de Deus. E detalhe, nesse chamado, você toma então consciência de que um dia você foi escolhido por Deus. Olha que coisa maravilhosa, você poder ter sido escolhido por Deus. Mas Deus pode me escolher? Sim, você foi escolhido por Deus e Ele te dá consciência disso. Então aqui, nesse momento que você toma essa consciência, Jesus então se revela ali à sua vida. É o momento que Jesus se revela ao homem. Isso vai acontecer com várias pessoas. Vamos ver inclusive alguns exemplos. Eu quero agora fazer aqui umas perguntas para você que está participando conosco, por este canal ou até por uma das nossas mídias sociais. Eu vou te fazer algumas perguntas. Primeira coisa, onde você nasceu? Tudo bem, você pode responder. Eu nasci em Vitória do Espírito Santo, eu nasci no Rio de Janeiro, eu nasci em São Paulo, eu nasci no Nordeste. Tudo bem. A outra pergunta é, quando você nasceu? Aí você vai dizendo, eu nasci tem 70 anos, né? Há 70 anos atrás. Eu nasci há 25 anos atrás. Tudo bem, você tem uma data. Agora veja o que é interessante. Com que idade você estava quando teve o seu encontro com Jesus? Ou, em outras palavras, com que idade você está agora ao ter hoje aqui um encontro com Jesus? Quem sabe, pode ser hoje o seu encontro com Jesus através dessa palavra. Você está tomando conhecimento de uma doutrina de salvação que talvez você não conhecesse dentro da Bíblia.
Aí sim, diante dessas respostas, nós vamos então ver o seguinte, Jesus tinha programado essa salvação, sabe para quem? Para a sua vida hoje aqui. Ele tinha programado essa salvação. Como ele programou para a mulher samaritana, para Natanael, para tantos outros que Jesus encontrou pelo caminho, né? O cego de Jericó e tantos outros. Agora sim, continuando, eu quero te mostrar um outro aspecto sobre salvação como um ato. O que é o encontro com Jesus? Veja bem, vamos tecer aqui alguns aspectos relacionados à questão do encontro com Jesus. Primeira coisa, vamos ver aqui. Teve uma mulher que teve um encontro com Jesus. Era aquela mulher que estava lá no sepulcro. Depois da ressurreição de Jesus, ela foi ao sepulcro e ela procurava saber quem era Jesus. E chegou o momento que ela viu até a Jesus, mas não reconheceu. Ela achou que era o jardineiro ali daquele horto. Mas o momento em que ela conheceu Jesus, sabe qual foi? O momento em que Jesus chamou-a pelo nome. Quando ele chamou-a pelo nome, ela então reconheceu que era Jesus. Hoje, quem sabe, você pode reconhecer Jesus porque ele conhece o seu nome. Agora, outro aspecto também, outro encontro de Jesus foi esse aqui, ó. Quando ele chamou Zaqueu, quando ele chamou Bartimeu. Zaqueu, ele disse assim, Zaqueu, desce depressa dessa figueira. Hoje me convém pousar em tua casa. A outra situação foi o cego Bartimeu. O cego Bartimeu, ele disse para o cego Bartimeu, o que queres que eu te faça? Ele disse, não, eu quero ter a minha vista. Então Jesus vê, a tua fé te salvou. Esse foi o encontro dele com Jesus. A mulher samaritana da mesma forma. Quando ela reconheceu Jesus, ela disse, não, eu acho que um dia vai vir o Messias e ele vai falar tudo que você está falando. Então Jesus disse para ela, não, mas sou eu mesmo que falo contigo. Era Jesus se revelando àquela mulher como profeta, como Senhor e como o Messias. Então esses aspectos são interessantes porque o que aconteceu também com Paulo. Olha a maneira como Jesus se revelou a Paulo. Ele disse que ele viu uma luz e ele ouviu uma voz. E olha, vou te dizer uma coisa. Existem 3 momentos especiais na questão de Jesus se revelar à sua vida. O primeiro momento que envolve é o seguinte, você sempre que Jesus se revelar à sua vida, você vai estar envolvido em uma dessas 3 situações. Primeiro, numa determinada época. Segundo, numa determinada circunstância. Terceiro, de uma determinada forma. Por exemplo, o caso de Saulo de Tarso. Ele era já um moço, já adulto praticamente. E esse moço, esse jovem chamado Saulo de Tarso, ele teve um encontro com Jesus numa circunstância. Qual era a circunstância? Ele estava perseguindo a igreja. E em que momento, de que maneira ele teve esse encontro com Jesus? O momento em que uma grande luz resplandeceu sobre ele. Então, quem sabe hoje você está vivendo uma circunstância ou até mesmo num determinado momento, que Deus quer se revelar também à sua vida. Isso é uma palavra que nós estamos transmitindo aqui da parte de Deus para o seu coração. Aí sim, diante dessa situação, portanto, você vai descobrir uma coisa, que salvação é uma revelação de Jesus. Se Jesus não se revelar, como vai haver salvação? Então, salvação é uma revelação de Jesus. Diante disso, portanto, vamos dar continuidade ainda sobre a salvação, para falar sobre a participação do homem. Em que momento que o homem participa do projeto de salvação? Primeiramente, quando ele é chamado, ele exerce o seu livre-arbítrio. Deixa eu te explicar o que é livre-arbítrio. A palavra arbítrio vem de árbitro, ou seja, juiz. Você é juiz de si mesmo, você tem o direito de dizer sim ou não. É uma faculdade com a qual você nasceu, Deus te fez assim. Então você tem o direito de escolher, isso é livre-arbítrio. Aí, muito bem, diante da oferta da salvação em Jesus, você pode então fazer 2 coisas. Veja bem, está vendo essa balança aqui? Você pode aceitar o chamado ou até rejeitar o chamado. Mas isso é a sua condição. Você tem o direito de dizer sim ou não. Você pode dizer aceitar hoje e rejeitar amanhã. Não, mas se você aceitou, aceita para sempre a salvação em Jesus. Então, esse aspecto é para mostrar que tem uma coisa, suponhamos que você tenha aceitei a Jesus, aceitei a Jesus, eu confesso que Jesus é meu Salvador, tudo bem. Se você aceitou essa salvação, você vai descobrir uma coisa, que ela só tem validade se ela for em santificação do Espírito Santo. Então não é uma questão de você aceitar a salvação e dizer, eu vou me santificar de outra maneira, não. Porque automaticamente você vai sentir o desejo de Deus mudar a sua vida, de Deus alterar as coisas na sua vida, uma mudança. A palavra conversão é exatamente isso, é mudança de rumo.
mudança de uma situação para outra melhor. Isso é que é conversão. Aí sim, diante desse quadro, portanto, você aceitou o chamado e recebeu essa salvação ou exerceu o seu livre-arbítrio. Vamos continuar então num outro aspecto que eu quero chamar a sua atenção aqui, que é muito importante, que é essa questão de santificação. Veja bem, na verdade, quando se fala em santificação, não quer dizer a pessoa vai se tornar um santo no sentido humano, humanamente falando, não. A santificação é algo que Deus agora domina a sua vida. Você se deixa levar agora pela vontade de Deus. Aí você vai sentir que Ele vai te separando, Ele vai te tornando uma pessoa diferente. Tudo bem, você vai continuar vivendo a sociedade, você vai continuar vivendo a sua família, mas sentindo que você está vivendo um momento em que você está sendo separado por Deus para uma salvação eterna em Jesus Cristo. Então tudo isso está voltado exatamente para o que é santificação. E não se esqueça de que a Bíblia diz o seguinte, que sem santificação ninguém verá a Deus, né? Então, a santificação é uma resposta que nós damos a Deus, né? De que nós aceitamos a salvação dele. Não quer dizer que ser santo significa, não, eu vou ter que largar tudo, vou ter que deixar tudo. Não, isso aí é o Espírito Santo que vai operar na sua vida. Você antes tinha o desejo de se libertar, hoje não. Hoje, se você é em Jesus, você é livre, portanto você pode fazer a sua escolha. Então, neste assunto, a salvação como ato e processo, nós queremos deixar aqui para você hoje, neste canal que você está participando, essa experiência nossa. Qualquer dúvida pode estar em contato conosco na Igreja Cristã Maranata. Estaremos à disposição para receber a sua pergunta, a sua colocação, assim como desejar. Então desejamos que este assunto tenha sido uma bênção para a sua vida, que Deus possa abençoá-lo juntamente com toda a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém. Veja em primeira mão as novidades que a Igreja Cristã Maranata preparou especialmente para você e toda a sua família. Ouça em qualquer lugar e na hora que desejar. Nossos louvores inspirados na Palavra de Deus, que falam direto ao coração. Escolha sua faixa favorita e seja edificado. Esses álbuns foram preparados com muito carinho para crianças, intermediários, adolescentes, grupo de louvor e também disponibilizamos álbuns instrumentais. São mais de 250 hinos e todos eles estão disponíveis em todas as plataformas digitais do planeta. Baixe agora sua plataforma de áudio preferida no celular, tablet ou computador e procure Igreja Cristã Maranata. Com apenas um clique, você escolhe o seu louvor favorito e pronto! É só aumentar o volume, ouvir, cantar junto e meditar. E o melhor, quantas vezes quiser. Maranata, o Senhor Jesus vem! Hoje quero somente agradecer a ti. Hoje nada quero te pedir. Recebe o meu louvor, minha gratidão. Jesus me ama e quer salvar-me. Jesus